Vamos lá. Primeira coisa é aceitar que você vai precisar mudar. Vai precisar mudar, não tem jeito. Segunda coisa é se conformar que você não vai conseguir entender tudo. É complexo e tá tudo bem. Terceira coisa é entender o básico. Quais são as principais forças que estão influenciando essa idade complexa, principalmente as forças que estão moldando o mercado de trabalho. Quarta coisa é entender o que você precisa fazer, quais habilidades você precisa desenvolver para viver e não apenas sobreviver na idade complexa. E a quinta coisa é começar, porque não basta saber o que precisa fazer, tem que fazer o que precisa ser feito. E como tem muita coisa para fazer, precisamos priorizar por onde começar a fazer. All creatures, particularly humans, will do almost anything to avoid fear. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. A creatively lived life is any life where consistently you choose the path of curiosity over the path of fear. Now, in modern society, we honor people who are creative. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam. What is the future of the human race? Criatividade deve ser a habilidade prioritária dentre aquelas 5 prioritárias que eu citei no episódio passado. E eu quero te mostrar nesse episódio que criatividade é algo que você precisa desenvolver e que você consegue desenvolver. Precisa porque vai fazer uma grande diferença na sua vida, seja qual for a profissão e também vida pessoal. E consegue porque você não precisa ter nenhum dom especial que apenas algumas pessoas têm. Qualquer pessoa pode desenvolver, basta entender essa habilidade e desenvolver como qualquer outra. Aí eu também quero te mostrar que ser criativo é muito mais simples do que você pensa e eu vou te dar o primeiro passo rumo a desenvolver essa incrível habilidade. Eu vou te dar uma estratégia simples, mas muito poderosa para você já colocar em prática após acabar a série. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas pessoas do seu ciclo de relacionamento já fez um treinamento de criatividade? Ou pelo menos leu um livro sobre criatividade? Muito poucas, eu imagino. Tem muita gente buscando cursos de inteligência intrapessoal, como curso de coaching, produtividade pessoal, autoconhecimento. Muita gente buscando cursos de inteligência interpessoal, empatia, negociação, persuasão, linguagem corporal. Cada vez mais tem gente estudando inteligência interartificial, mas criatividade pouca gente estuda. Sabe por quê? Preconceito. A maioria das pessoas tem preconceitos, conceitos pré-estabelecidos em relação à criatividade. A criatividade é coisa para arquiteto, publicitário, designer, o pessoal do marketing, artista, inventor. É para essas pessoas criatividade, não é para mim. Não vai fazer diferença na minha vida. Não, mas a minha área não é uma área criativa, então eu não preciso. A minha parada é mais exata, Excel, números, sabe? Você precisa sim, e isso é um preconceito. Criatividade sofre um preconceito de achar que só serve para coisas artísticas. Mas a verdade é que todo mundo tem que ser mais criativo. Porque criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. E todo mundo tem problemas, ponto, acabou-se. E quando eu digo problemas, não é só coisa ruim, dificuldade, treta. Qualquer coisa que demanda a solução é um problema. Problema pode ser uma dificuldade, um desafio, uma oportunidade, pode ser pessoal, pode ser profissional. Se tem que ter uma solução, é um problema. E aí você pode encarar os problemas da vida de duas formas: com soluções clichês ou com soluções criativas. As soluções clichês são os caminhos padrões que todo mundo vai. É a solução que normalmente surge na hora, rápido, já sei. É aquela que todo mundo pensa quando tem um desafio, uma oportunidade, uma dificuldade. O problema é que no mundo das soluções padrões, a concorrência é muito grande, porque tá todo mundo fazendo do mesmo jeito. No mundo das pessoas que só reclamam de como as coisas estão, a concorrência tá grande também. Agora, por outro lado, as soluções criativas são as soluções que poucos ou ninguém tá pensando. É não se contentar com o óbvio e ir além, abrir novos caminhos. Por exemplo, arrumar um emprego é um problema que você pode resolver do jeito padrão,
ou de um jeito criativo. Ser promovido no emprego, ser mais reconhecido é um problema. Você pode resolver do jeito padrão ou do jeito criativo. Criar um negócio próprio ou melhorar seu negócio é um problema que você pode dar soluções padrões ou soluções criativas. Criar seu filho, educar seu filho também é um problema que você pode dar soluções padrões ou soluções criativas. A pergunta é: que tipo de soluções você quer dar para os problemas, os desafios da sua vida pessoal e profissional? Você quer dar solução padrão ou solução criativa? Porrada. Beleza, Murilo. Eu acho que eu preciso ser mais criativo. Eu acho que realmente criatividade vai dar um salto na minha carreira. Mas será que eu consigo? Será que eu tenho esse dom? Quem disse que criatividade é um dom? Você leu isso em que paper científico? Me diz. Ou você só ouviu dizer por aí e acha que é isso aí e nunca parou para averiguar, então é isso aí mesmo. Criatividade não é um dom de algumas pessoas especiais. Criatividade é a aplicação prática de uma habilidade básica da espécie Homo sapiens. Sabe qual é essa habilidade? Imaginação. Imaginação é criar imagens, é imaginar. Todo ser humano consegue imaginar. Pode ser rico, pobre, analfabeto, intelectual, todo mundo consegue imaginar, criar imagens. E criatividade é basicamente essa capacidade de imaginar aplicada para resolver problemas. Quem é capaz de imaginar é capaz de ser criativo. Todo mundo é capaz de imaginar, logo todo mundo é capaz de ser criativo, simples assim. Desenvolver sua criatividade é como se fosse encontrar o gênio da lâmpada. Só que em vez de fazer só 3 pedidos, você pode fazer quantos pedidos quiser, porque você domina aquela ferramenta. Todos nós nascemos criativos, mas desaprendemos a ser criativos. Algumas pessoas podem até nascer mais criativas, mas também podem desaprender muito ao longo da vida e virarem adultos não criativos. Outras pessoas podem nascer até menos criativas, mas desaprendem menos e viram adultos mais criativos, inclusive do que os outros que nasceram mais criativos, mas que desaprenderam muito, entendeu? Lembra o Maslow, aquele cara da pirâmide e tal? Ele disse que o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou a criatividade. O homem criativo é o homem comum do qual não se tirou. Nós nascemos criativos, mas nós desaprendemos a ser criativos. Criança é um bicho criativo, não é? Criança viaja na parada. Criança imagina cenários muito loucos e aplica essa imaginação para resolver os problemas que elas têm. E criança surpreende a gente, sempre com uma visão diferente, aquela visão mais louca. Criança viaja, só que ao longo do crescimento ela vai sofrendo bloqueios. Aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Aquele papo de pensar fora da caixa, a gente nasceu fora da caixa, só que a gente foi botado da caixa, aí quando fica velho tem que sair da caixa. A boa notícia é que é possível desbloquear, eliminar esses bloqueios e reaprender a ser criativo. Beleza, eu acredito que eu preciso ser mais criativo e eu acredito que eu consigo ser mais criativo. Mas como é que faz? É simples, é complicado, né? Não é complicado, é mais simples do que você pensa. O povo acha que é complicado e a minha teoria disso é por causa da palavra criatividade. Criatividade, esse prefixo cria, ele cria um peso nas costas de tem que criar, tem que ser o criador, tem que fazer a criação. Por isso que eu criei uma nova palavra chamada combinatividade. Porque toda solução criativa, ela vem de algum lugar. Nada vem do nada. Qualquer produto, serviço, ideia, solução, tudo é a combinação de coisas já existentes, mas que nunca haviam sido organizadas e dispostas naquela configuração com aqueles detalhes. Só existiu um criador, Deus, ou então Big Bang. Meu amigo, o resto é tudo combinação. Você é a combinação do seu pai e da sua mãe, o smartphone é a combinação do palm top com o celular, iogurteria é a combinação de iogurte com sorveteria. Combinatividade é a combinação da palavra combinação com a palavra criatividade. Tudo é combinatividade. Algumas vezes é óbvio saber qual foi a combinação, outras vezes não é, mas tudo tem uma inspiração, tudo vem de referências. Como dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Como diria eu, nada se cria, tudo se combina. O homem criou a roda? Será que o homem criou a roda? Acaba tava na pré-história lá o homem. Não tinha roda, mas tinha os coqueiros. Os coqueiros tinham coco. Aí dava um ventinho, o coco balançava, o coco caía do coqueiro. O coco caiu, o coco rolava.
Hashtag fica a dica aí, ó. Faz a roda, papai. Quantas coisas redondas rolavam no planeta antes da roda? Toda ideia criativa é a combinação de inputs que estão no seu repertório. Eu chamo de repertório a soma de tudo que tem na sua cabeça. É o seu conhecimento, tudo que você já leu, estudou, suas experiências, o que você já viveu, errou, aprendeu. Coisas que você lembra e coisas que você nem lembra. E criatividade é quando você usa a imaginação para imaginar uma combinação nunca antes feita entre coisas, inputs, que estão no seu repertório, tudo isso com o objetivo de resolver problemas. Bem, eu preciso ser mais criativo, eu consigo ser mais criativo, eu entendi que não é tão difícil quanto eu imaginava, esse lance de combinatividade, né? Mas e aí, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira parada que eu faço? O primeiro passo para ser criativo é olhar diferente. Ser criativo é pensar diferente. Para pensar diferente, tem que olhar diferente. Imagina seu cérebro como se fosse uma indústria, uma linha esteira industrial. Inputs, processamento e output. Pensar é o output, é a saída. Olhar é o input, é a entrada. Se você não olha diferente, você não tem inputs diferentes no seu repertório e provavelmente não vai fazer combinações diferentes e, consequentemente, não vai ter outputs diferentes, ou seja, não vai pensar diferente. Mas como assim olhar diferente, Murilo? É porque a grande maioria das pessoas vive a vida no modo paisagem. Sabe quando a gente vê muito uma coisa e ela acaba virando paisagem? No sentido que você não presta mais atenção naquela coisa? Pois a grande maioria das pessoas vive nesse modo paisagem o tempo todo. Viver no modo paisagem é botar o olhar meio que no piloto automático. E esse é o grande diferencial de um comediante. A comédia começa no olhar diferente do comediante. Quem nunca foi no show de comédia e pensou assim, putz, como é que eu não pensei nisso que ele falou? Você não teve esse pensamento diferente porque o seu olhar não estava configurado para olhar diferente. O input diferente gera output diferente. Então o primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como comediante. Se você não é comediante, vai ficar difícil para entender. Então, para ficar mais fácil, dá para dizer que o primeiro passo para ser criativo é olhar o mundo como criança. Você já foi criança, você já foi obsessivamente curioso, você já foi obsessivamente questionador, você já foi obsessivamente aprendedor. O que foi que houve? O que houve é que a gente cresceu, reduziu o nível de curiosidade, reduziu a frequência de questionamentos, reduziu o ritmo de aprendizagem, e eu digo reduzir para ser bonzinho, porque muita gente praticamente parou de ser curiosa, de questionar e de aprender. E tudo isso se reverte se você começar a olhar diferente. Olhar diferente é tão simples que parece simplório, mas não é. É simples, mas é poderoso. Olhar diferente é colocar o óculos do seu eu criança para aumentar o fluxo de inputs que você adiciona ao seu repertório. Lembrando que não basta ter quantidade de inputs, tem que ter variedade também. Tem que ter inputs de vários universos, porque as combinações ficam mais poderosas. Aí depois que o seu repertório tá bombando, é uma questão meio que estatística de rolar boas combinatividades. Ah, mas eu sempre tô aumentando meu repertório, fazendo os cursos de reciclagem e tal. Ó, não é necessariamente esse aprender formal que eu tô falando. Eu tô falando de aprender toda hora, de ser um aprendedor, aprender todo dia. Através de olhar curioso e questionando as coisas, você aprende cada hora alguma coisa. Já parou pra pensar quantas coisas você aprende a cada dia? O aumentar o repertório que eu tô falando pode ser ir por aquele caminho diferente. Sabe aquele caminho que você sempre faz para ir pro trabalho? Faz esse caminho de a pé. Você vai ver coisas diferentes. Faz a pé no sentido contrário, mais coisas diferentes. Desrespeita o Waze. Vai para aquele caminho que o Waze não recomenda, que aumenta 3 minutos, mas te faz ver um outdoor diferente, uma loja diferente, já é um input novo. Então, aumentar o repertório pode ser ler uma revista que você nunca leu. Eu criei um hábito de, quando estou viajando muitas vezes, passo na banca do aeroporto e gosto de comprar uma revista que não me interessa, para aumentar meu repertório. Aumentar o repertório pode ser ver um canal de TV que você nunca vê. Ver o canal do Boi. O pessoal vendendo tapete lá. Aquela mulher que vende joia. Aquela mulher é genial. Ela fica com a mãozinha aqui, ó. Ela tá de pijama, eu acho. Mete o esmalte ali e tal e vende ali 10 mil conto ali. Eu nem mostro o rosto, só na conversa. Aquilo é uma aula de vendas. Então esse é o primeiro passo para ser mais criativo. Lembra que eu falei? Uma estratégia simples, mas poderosa, que é o primeiro passo,
e que você já pode colocar em prática após ver esse vídeo. Fala-se muito de mindset, que são as configurações da mente. O que eu tô falando aqui é de ajustar o seu look set, as configurações do seu olhar. Isso é simples, é poderoso e você já pode colocar em prática logo após acabar esse vídeo. Recapitulando, criatividade não é coisa para artista, não é dom de algumas pessoas especiais e criatividade nem requer você de fato criar e sim combinar coisas já existentes. Esses são os 3 mitos básicos sobre criatividade, que é só a pontinha do iceberg para aprofundar nesse assunto complexo que é o desenvolvimento da criatividade. Para te dar uma visão mais geral de como desenvolver, resgatar sua criatividade, eu criei um mapa para você entender mais fundo os mitos e principalmente os bloqueios, os 9 bloqueios que a gente parametrizou, que vão acontecendo durante a nossa vida, na educação, no mercado de trabalho e que vão bloqueando a nossa criatividade. Esse mapa que a gente fez também serve para responder uma dúvida que muitas pessoas mandam, que é saber o que eu vou aprender na prática fazendo um curso de criatividade. Faz quase 4 anos que eu estou focado desenvolvendo cursos de criatividade na Keep Learning School e o nosso primeiro e principal curso é o Reaprendizagem Criativa, que já teve 8 turmas, quase 6.000 alunos. Só que o Reaprendizagem Criativa é muito mais que um curso de criatividade. Eu gosto de explicar que o Reaprendizagem Criativa ele é como se fosse o melhor pino do boliche para você dar, para você focar, porque ao bater nele você derruba mais pinos, que no caso seriam as habilidades do futuro. Porque o Reaprendizagem Criativa é muito focado na inteligência criativa, mas ele também desenvolve bastante a intrapessoal, a interpessoal e a aprendedora educadora. Pô, massa, velho, massa, gostei. Quando é que vai ter aqui em Uberaba? Eu comecei fazendo curso presencial, mas eu descobri um detalhe muito louco, que eu não sei se você sabe, que o Brasil é muito grande. Quando eu voltei da Singularity, eu voltei com a pilha de criar coisas de impacto e eu resolvi experimentar fazer o curso online e funcionou muito. Vê que louco, a gente mandou uma pesquisa para os nossos 6.000 alunos perguntando se o Reaprendizagem Criativa gerou um retorno profissional na vida deles. 81,8% respondeu que sim, gerou um retorno profissional na vida. Ou seja, estamos falando de um investimento com mais de 80% de chance de retorno. E lembrando que a gente perguntou sobre retorno financeiro, profissional, mas o impacto do RC são outras camadas da vida também, a vida pessoal, família, felicidade, mais do que desenvolver a inteligência criativa das pessoas. O nosso propósito é despertar vidas criativas. A creatively lived life is any life where consistently, routinely, habitually, and constantly you choose the path of curiosity over the path of fear. Not once, not twice, not a few times, but all the times. All the times. Mediante cada decisão, cada escolha, cada problema da vida, a gente foi condicionado a optar cada vez mais pelo caminho que nos afasta do risco, ao invés do caminho que nos aproxima do que a gente deseja, das nossas vontades, interesses, paixões. A gente foi tão condicionado a seguir muito mais o que os outros esperam da gente do que o que a gente realmente quer. A gente focou muito mais em evitar a infelicidade do que buscar a felicidade. Aí sabe qual é o resultado disso? A gente virou o que sobrou depois de evitar todos os riscos. Se prepare para fazer parte do grupo de pessoas que decidiram não se curvar na forma que o mercado de trabalho tradicional funciona e que resolveram dizer chega. Chega de dia repetido, de estagnação, trabalho meia boca, chega de seguir a boiada, de meta sem sentido, trabalhar sem paixão, chega de ganhar pouco, trabalhar muito, viver só de final de semana, chega de piloto automático. Existe vida criativa. Talvez você não esteja conseguindo enxergar. E a gente vai te ajudar nisso. Vai ser massa, vai ser lindo, vai ser lindo. Vem com a gente.